Fala, povo de Deus, estamos aqui de volta para gravar mais um vídeo para nós, mais uma reflexão, né? Semana passada a gente não conseguiu trazer muita coisa para a gente resolver, muita coisa para fazer, muitas responsabilidades aí. Mas mesmo tendo muitas responsabilidades, a gente não pode deixar de ter um coração voltado para a vontade do Senhor, né? E às vezes a gente acaba que, de certa forma, coloca muitas coisas para fazer, a gente até faz, mas às vezes a gente não se liga como que tá o nosso coração e pro que na verdade a gente está voltado, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que a gente tem que fazer, tem que resolver, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas às vezes a gente não consegue meio que perceber aonde está o nosso coração de verdade, né? E eu quero trazer justamente isso para nós aqui, nessa reflexão, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 7, né? Quando os fariseus eles vêm até Jesus, Jesus estava em Jerusalém junto com seus discípulos, né? E os fariseus vêm até Jesus e eles, como sempre, querendo pegar Jesus em alguma falha, em alguma coisa. Só que Jesus, cara, ele não tinha nenhuma falha. Então os fariseus vinham, nem que fosse nas tradições deles, nas leis que eles impunham lá, né? Querendo pegar Jesus nisso, e eles chegam até Jesus e eles percebem que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, como se isso fosse mais importante do que tudo, né? Então eles começam a indagar Jesus em relação a isso. Mas Jesus, como sempre perfeito, como sempre lindo, Jesus, ele sabe, é tão incrível porque ele sabia lidar com toda e qualquer situação. Jesus era justo, perfeito, verdadeiro, íntegro, então não existia nenhuma falha dele, então nenhum homem poderia pegar Jesus em qualquer falha, né? E aí eles chegam até Jesus e tal, e querem falar que eles estão contaminados, né? Porque estão comendo com as mãos sujas. Aí Jesus, perfeitamente lindo, maravilhoso, olha só o que ele fala aqui em Marcos capítulo 7, versículo 6, ele fala bem assim, ó. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus sentimentos, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, né? Aí ele fala aqui no 8, ó, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Essa era a maior indagação de Jesus acerca dos fariseus hipócritas, né? Jesus chamava eles de hipócritas justamente por isso, por ele ser fingido, porque a prática que eles tinham era um comportamento para se sair bem diante dos homens, mas dentro de si o coração dele era voltado completamente para o mal, era ganancioso. Eles eram totalmente voltados à sua própria vontade, mesmo tendo um comportamento religioso. É exatamente isso que eu quero trazer para nós nesse vídeo aqui. Que às vezes, nem sempre o comportamento religioso que a gente está tendo é o mais puro e sincero e verdadeiro diante de Deus. Porque Deus não olha só para o comportamento, mas Ele olha também para a intenção do coração, e é isso que mais importa. E era exatamente isso que Jesus estava indagando com os fariseus, porque eles tinham um comportamento religioso, mas o seu coração era totalmente voltado para o mal, para a sua própria ganância, para a sua própria vontade. E aí Jesus continua, olha só, Jesus fala aqui no 9, e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Aí Jesus começa. Aí Jesus vai dar um exemplo, né, que está na lei de Moisés, que aí quando Jesus fala assim, ó, a lei de Moisés diz que filho tem que honrar pai e mãe, e o filho que não honra pai e mãe, ele merece a morte. Mas vocês, fariseus, vocês dizem, aqui ó, no 11 ele fala assim, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe,
qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever ou responsabilidade para com seu pai e para com sua mãe. E assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa também. Então aqui a gente percebe que Jesus traz a lei de Moisés, só que os fariseus eles deram o que a gente pode chamar de um upgrade no mandamento, na lei do Senhor. Eles na verdade pegaram o mandamento do Senhor e condicionaram a sua própria vontade, deixando de lado a obediência verdadeira ao Senhor por detrás de um comportamento. E aí exatamente isso que eles falam aqui. Olha, filho tem que honrar pai e mãe, porque na cultura dos judeus, né, eles honrar pai e mãe é a coisa mais importante para eles, né? Honrar pai e mãe, para eles aqui, os judeus, não é só dar um presente no dia de aniversário, não é só mandar um bom dia, não é só se reunir quando é aniversário, ou quando é dia das mães ou dia dos pais. Não, honrar pai e mãe era bem mais do que isso para os judeus, né? Eles tinham que amparar os seus pais, né? Amparar os seus pais em toda a vulnerabilidade deles. Quando os pais precisassem dos filhos e estivessem passando por necessidade, os filhos tinham a obrigação de amparar os seus pais. Mas aí os fariseus vêm e dizem assim, olha, vocês trazem uma corban. Era o que os fariseus ensinavam para os filhos. O que é a corban? A corban é uma oferta especial para algo específico, né? Então, os fariseus, como eram gananciosos, o que eles fizeram? Eles pegaram essa tradição, né? Esse sacrilégio, né? Esse comportamento religioso, essa regra religiosa, que a gente sabe que ofertar ao Senhor é algo bíblico e verdadeiro, mas a intenção é que vai contar por detrás disso, mas já a gente volta nisso aí. Então, os fariseus pegavam esse comportamento, essa regra, essa lei, né, da corban, que é uma oferta especial. Aí o que eles faziam? Eles condicionaram isso à sua própria ganância. O que eles falavam? Olha, filho, você traz uma oferta especial para nós e tá tudo certo. Você está livre de toda e qualquer responsabilidade toda da lei. Você cumpriu o seu comportamento, você cumpriu aqui o seu sacrilégio, você cumpriu o que está escrito, beleza, você já está livre de qualquer responsabilidade. Se teu pai e tua mãe precisar de você, fale para eles, pai e mãe, eu já dei uma oferta especial ao Senhor, eu estou livre dessa responsabilidade. Era isso que os fariseus falavam, né, e ensinavam isso. Mas Jesus pega e vem falando, olha, isso que vocês estão fazendo é errado. Não é porque alguém trouxe a oferta que ele está livre da responsabilidade. É exatamente isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, né? Porque às vezes, muitas pessoas elas estão dentro da igreja e elas estão cumprindo o seu papel de cristão na prática religiosa, né? Eles vão para os cultos, eles trazem as ofertas, eles trazem os seus dízimos, e aí eles louvam ali, adoram, mas é exatamente isso que Jesus ele vai falar aqui no 6. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus estava dizendo aqui? Cara, Jesus é muito perfeito, Jesus é muito top. O que Jesus estava dizendo aqui? Olha, não adianta vocês terem um comportamento religioso, não adianta vocês me adorar com palavras, com as mãos levantadas ou de joelhos, não importa se vocês me adoram desse jeito. Vocês fazem isso, mas o coração de vocês está longe de mim.
Era exatamente isso que Jesus queria mostrar para os fariseus. Olha, vocês têm um comportamento religioso, mas o coração de vocês estão longe de mim, porque vocês não têm algo que é chamado de piedade. Era essa a maior indagação de Jesus com os fariseus. Eles tinham um comportamento religioso, mas não tinham a piedade no seu coração. Então, o que eu quero trazer aqui para nós? Não adianta você ir para os cultos, não adianta você levantar as mãos e adorar o Senhor. Senhor, eu te amo, eu estou te adorando, Pai, tu és tudo para mim. Se quando eu chego em casa, eu desonro os meus pais, eu não ligo para eles, eu não estou nem aí para eles, se eles estão bem ou não, eu não estou nem aí, eu não ligo. Eu adoro ao Senhor no templo, eu volto para casa, trato mal minha esposa, maltrato os meus filhos. Não adianta eu adorar no templo, dizer, ó Senhor, eu te amo, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Chega na segunda-feira, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou fazendo o que não deve, eu estou na pornografia, eu estou no adultério. Então, não adianta a gente ter um comportamento religioso, sendo que, e achar que isso é a totalidade do evangelho. Mas não é, e é isso que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, não é porque você está tendo um comportamento religioso e você cumpriu ali os seus votos, os seus sacrilégios, e você está livre de toda a responsabilidade do evangelho. Vou só te dar um exemplo. Por exemplo, ofertar é bíblico, amém? Ofertar é bíblico. A gente traz uma oferta até o altar do Senhor, ali dentro do templo, na hora do culto. A gente coloca lá a oferta, aí acaba o culto, eu saio da igreja, do templo, e eu vou me deslocando para minha casa. No meio do caminho, aparece alguém necessitado e pedindo a minha ajuda para comer. Aí o cara pensa, eu não vou ajudar. Por quê? Porque eu já deixei minha oferta na casa do Senhor. Então eu não tenho obrigação com esse cara que está me pedindo dinheiro para comer, porque eu já cumpri a minha obrigação com o Senhor. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, não é exatamente isso que Jesus falava com os fariseus. Não adianta vocês cumprirem as suas regras, não adianta vocês cumprirem aquilo que vocês dizem que é correto na lei, mas que vocês adequam isso às suas tradições. Vocês querem anular a responsabilidade total do evangelho por um comportamento religioso. Então não adianta a gente dar uma oferta no altar do Senhor, se quando eu estou indo para minha casa, alguém pede ajuda e eu não tenho piedade, eu não tenho misericórdia, eu não tenho compaixão. E é exatamente isso que o Senhor está falando. Vocês me adoram em vão, porque vocês têm um comportamento religioso, vocês têm cara de crente, têm atitude de crente, no sentido de orar, fechar os olhos, de louvar o Senhor, bater palma, mas se o coração de vocês não está voltado para a piedade e misericórdia do Senhor. Então é isso que Jesus condenava. Então eu quero trazer esse vídeo aqui para você ter essa percepção de não ter só um comportamento religioso, mas no dia a dia o meu coração é voltado para a ganância ou para a minha própria satisfação. Porque uma adoração verdadeira, quando Jesus vai falar também lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24 ali, da verdadeira adoração, aí ele está falando de uma adoração no Espírito, né? Em espírito e em verdade. Uma adoração em espírito é quando eu saio do emocional e eu entro no sobrenatural por meio do Espírito. Mas para ser uma adoração completa, precisa também ser em verdade. O que é em verdade? É quando eu sair do culto, eu continuo tendo todas as minhas atitudes voltadas à palavra de Deus. Isso é adorar em verdade. Então, é exatamente isso que Jesus estava falando para os fariseus aqui, se cumprindo aquilo que está escrito em Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está afastado de mim. Ou seja, eles têm uma prática religiosa, mas o coração está totalmente longe de mim. Aí a gente pega outro exemplo, quando Jesus ele fala a mesma coisa praticamente, dando um exemplo do bom samaritano, né? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 25,
uma passagem muito conhecida já, muito conhecida mesmo, né? Que é do bom samaritano. Lucas 10, 25. E aí vai falar que em uma certa ocasião, um perito na lei levantou-se para opor Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Né? Ele estava em busca de um comportamento, sempre tendo um comportamento religioso. Eles achavam que era tudo. Mas Jesus, cara, é muito perfeito, que ele não quer uma atitude religiosa nossa. Ele quer a gente por completo. Não é porque eu orei, não é porque eu dizimei, eu ofertei, não é porque eu dei paz no meu irmão no culto, que eu estou livre de toda a responsabilidade do evangelho quando eu sair do templo. Pelo contrário, para ser uma adoração verdadeira, é uma prática religiosa, mas é um coração verdadeiro, voltado também ao Senhor. E aí Jesus vai dar aqui esse exemplo, olha, aí ele vai contar a história. O homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, foi embora, mano. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre rios, sobre o seu próprio animal, o levou para a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí no 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olha só, um cara é assaltado, espancado, deixado quase morto. Aí vem descendo um sacerdote, um cara conhecedor da lei, um cara que conhecia todos os sacrilégios, tudo aquilo que estava escrito na lei, o que ele devia fazer. E ele estava descendo para ir para o templo. O sacerdote está indo para o templo, e aí ele vê um cara no chão, espancado, quase morto. Aí ele pega e faz o quê? Passa de longe. Porque muitas pessoas, elas pensam assim: não é responsabilidade minha, eu estou indo para o culto, então é melhor eu ir para o culto do que ajudar o meu próximo. Muitas pessoas estão assim, infelizmente, achando que não é responsabilidade deles. Aí não só o sacerdote, tá? Aí desce o levita, também um cara que conhecia a palavra, um cara que louvava ao Senhor, disse que adorava a Deus. E aí ele desce, ele chega, ele para, ele vê o cara, mas ele prefere passar do outro lado e vai embora para o templo. Então, o que adianta eu ter um comportamento religioso se quando o meu próximo precisa, eu ignoro ele achando que não é minha responsabilidade, porque eu já cumpri no templo a minha responsabilidade. Então, que evangelho é esse que não tem piedade, só tem uma prática religiosa? Então é isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo. E aí no Mateus também, Mateus 9, versículo 13, Jesus vai falar bem assim: portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifício. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Não só que você vá aos cultos, frequente os cultos, você levante as mãos, adore ao Senhor, mas quando sai de lá, o Senhor também quer ver piedade, misericórdia para com o nosso próximo. Então, talvez a gente tenha, e com isso a gente percebe que existe muitos cristãos irresponsáveis por achar que cumpriu o seu comportamento, cumpriu as suas regras dentro do templo, e quando sai de lá, acha que não tem nenhuma responsabilidade com o próximo que precisar. Então fique atento em relação a isso. Por exemplo, tu está indo para o culto. No dia de culto, vamos lá, domingo, que é considerado o maior
o maior dia, o dia mundial, todo domingo é o dia mundial da religiosidade. É onde as pessoas vão para os cultos, vão para as missas, né? Aí digamos que você está indo para o culto no domingo, passou a semana toda trabalhando. Aí no domingo tu está indo para o culto. Aí no meio do caminho você encontra alguém pedindo socorro, pedindo ajuda. Aí você pensa, caramba, eu tô indo para a igreja, eu tô indo para o templo. E aí apareceu o cara para me ajudar. O que é melhor? Não, é melhor eu cumprir a minha obrigação, que é ir para o culto. Deixa o cara aí que vai aparecer alguém para ajudá-lo. Você acha que o evangelho é isso? É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus, aqui em Marcos 7. Não adianta vocês terem uma prática religiosa se quando alguém precisa de você, você não ajuda. Você não tem misericórdia. Não adianta vocês estão me adorando em vão. Em vão. Olha aí, uma adoração em vão é quando tem uma prática religiosa, mas o coração está voltado para o mal, ausente de religiosidade. Era isso que Jesus acusava aqui os fariseus. Olha, vocês cobram a corbã e vocês dizem a esses filhos que eles estão livres da responsabilidade para com seus pais. Vocês estão fazendo errado, e não é só isso, mas outras coisas também que vocês fazem também é errado. Então às vezes a gente está bem assim, então se ligue nisso. A prática religiosa não é maior do que a piedade. A prática religiosa ela tem que vir junto com a piedade, a misericórdia, juntas, né? Porque eu sei que eu tenho que fazer, adorar, orar, ler a palavra, dar dízimo, dar oferta, mas eu também preciso ter responsabilidade com o necessitado. E é isso que os fariseus não tinham. Não tinham. Então pense nisso. Pense nisso. Talvez você seja só um cara que tem um comportamento religioso, mas o coração está longe do Senhor. Então adora a Deus no domingo, mas na segunda vive completamente longe do Senhor. Então medite nesse vídeo. Medite nessas palavras que eu te trouxe aqui. E, cara, se tu perceber que o teu comportamento é religioso e bacana, as pessoas olham pra ti, nossa, um cara bem religioso, um cara bem, nossa, olha, mas se não tiver piedade, se não tiver misericórdia, se não tiver compromisso com o próximo, é uma prática em vão. Porque aqui do Bom Samaritano, Jesus faz a pergunta, qual desses 3 homens vocês acham que... Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita, passaram longe, porque eles achavam que não era responsabilidade deles. A responsabilidade maior era ir para o templo. Mas Jesus vem e diz, olha, misericórdia eu quero, piedade eu quero, e não sacrifício. Então não adianta ir para o templo e rejeitar minha esposa, maltratar meus filhos, cair na pornografia, cair no adultério, na mentira, continuar mau caráter. Não adianta, querido. No domingo eu sou um adorador lindo e maravilhoso, e na segunda-feira eu sou pior do que o diabo. Então fique atento em relação a isso. Deus quer muito mais do que uma prática religiosa. Não é porque você dizima e oferta, você está livre de ajudar o próximo quando sair do templo. Pelo contrário, a responsabilidade é maior do que só um comportamento religioso. A nossa responsabilidade é com o evangelho todo, em todo momento, não só em uma prática religiosa, de uma oferta, de um dízimo, de uma paz, de um levantar as mãos e adorar ao Senhor. O evangelho tem que ser todo. Lucas, ele escreve o evangelho de Lucas todinho, trazendo um evangelho todo para o homem todo. O evangelho não é só uma prática, querido. O evangelho são várias práticas, mas não só isso, mas um coração voltado ao Senhor. Então aqui eu quero encerrar esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Deus te abençoe. E vamos propagar, querido, a verdade do Senhor. Não só ter uma prática religiosa, mas também ter um coração voltado à piedade. Caso contrário, seremos também só mais um
dos hipócritas religiosos que existem no nosso meio. Amém?